Todas as pessoas que conhecem as histórias de Junji Ito sabem que seus contos são repletos de criaturas bizarras. Quando não temos os monstros em si, temos personagens desenhados de uma forma distorcida que os distanciam daquilo que você enxerga e identifica como sendo um ser humano, mesmo que na prática elas ainda sejam. Quando esse elemento é utilizado, há uma grande chance de causar um desconforto porque aquilo que parece ser humano, mas não é assustador. E dentre os inúmeros personagens de Ito, um que representa perfeitamente esse ponto da coisa que parece humana, mas fica apenas no quase, é a personagem Fuchi, que protagoniza alguns contos e aparece de forma secundária em outros. O que me chama a atenção a respeito dela e que pra mim é o que a torna destacável dentro do conjunto de criaturas que existem nas histórias do Ito, é que ela não é um personagem humano que se transformou numa criatura como acontece em muitos contos do autor. Ela sempre foi um monstro disfarçado de humano. Fuchi aparece primeiramente no conto Modelo Fotográfica. O personagem Iwasaki, que está indo até um café, está sentindo uma sensação estranha, como se um pressentimento terrível dissesse em seu ouvido que algo assustador estaria lhe aguardando. Ele folheia uma revista de moda e se assusta quando vê as fotos de uma modelo. Iwasaki sente uma angústia muito grande porque estava muito claro que havia algo um tanto quanto bizarro nela, e não apenas isso. Parecia que o seu pressentimento estava ligado a ela de alguma forma. Para ele, Fuchi mais parecia uma coisa e não uma mulher excêntrica com características peculiares. Essa sensação de puro desconforto acompanhada de medo lhe segue por dias, pois a imagem de Fuchi não lhe saía da mente. Ele não consegue dormir e nem escrever o roteiro do filme amador que ele deseja gravar com seus amigos, porque cada dia que passa, a imagem de Fuchi em sua mente se torna cada vez mais assustadora. Um tempo depois que Iwasaki esquece do rosto de Fuchi, ele e seus amigos decidem começar as gravações do filme, mas a equipe acha necessário fazer um teste de elenco e é aí que as coisas ficam mais estranhas. Eles recebem apenas 3 envelopes com as fotos das candidatas, e por uma coincidência bizarra, Iwasaki, que havia acordado naquele dia novamente com um pressentimento ruim, abre o terceiro envelope que contém nada mais do que as fotos de Fuchi. Ele se assusta e conta aos outros que aquela era a mulher estranha que lhe perseguia na sua mente, mas eles acham que a presença de uma profissional como ela pode dar destaque para o filme. Então eles ignoram as queixas de Iwasaki, mesmo ele sentindo que aquilo não era uma coincidência qualquer. Fuchi aparece para encontrá-los e a sua aparência chama a atenção, em especial a de Iwasaki, que está apavorado por ela não tirar os olhos dele. Ela é ainda mais assustadora pessoalmente. Diferente da Tamae, que tinha sido a outra mulher escolhida para o elenco, Fuchi não demonstra ser amigável e nem troca palavras com eles. Apenas permanece calada o tempo inteiro enquanto encara Iwasaki. O único momento em que ela demonstra alguma emoção acontece quando um dos amigos, para zombar de Iwasaki, diz que ele é um grande fã dela. Fuchi sorri discretamente e isso deixa Iwasaki com ainda mais medo. Os personagens vão até as montanhas dentro de uma van, onde a sensação de medo e tensão fica enclausurada. Iwasaki demonstra uma urgência para chegar logo no local das filmagens porque a presença de Fuchi dentro da van é sufocante. Neste momento, um deles diz que parece que eles estão prestes a gravar um filme de terror por estarem indo até um local deserto. Todos riem do comentário porque eles sabiam que aquilo era uma piada interna a respeito da Fuchi ser assustadora. As coisas se invertem e escalam rapidamente para um momento de gelar o sangue quando Fuchi começa a rir quase como se só quisesse acompanhá-los nas risadas. Eles imediatamente se calam porque o clima tenso que tinha sido rompido com a piada havia retornado com mais força. Fuchi gargalha e mostra em sua boca uma quantidade exorbitante de dentes pontiagudos. Dentes como os de um tubarão. O que antes era um medo apenas de Iwasaki começa a se tornar o medo de alguns de seus amigos que se questionam depois do que aconteceu na van, se aquilo era gente. Quando eles chegam no local da gravação, pela primeira vez, Fuchi diz algo e fala que adora lugares como aquele onde eles estavam, o que aumenta ainda mais a sensação de terror para os personagens e contribui de forma simples, porém funcional para a história dessa personagem da qual não temos muitas informações. Durante as gravações, Fuchi não desvia o olhar de Iwasaki, parecendo até que o desconforto dele a atraía de alguma forma. Um dos seus amigos inclusive diz que ela parece estar gostando dele por estar o encarando tanto, mas Iwasaki fica ainda mais desconfortável com toda aquela situação e então ele decide sair para caminhar. Ele tenta se distrair no meio da floresta, mas ao olhar para trás, ele percebe a presença de Fuchi. Ela estava parada o observando.
O medo toma conta dele e ele sai correndo, mas ela também começa a correr atrás dele, dando vida para os momentos antes desse, quando ela apenas o perseguia em sua mente. Yuasaki consegue despistá-la e implora a seus amigos para irem embora sem ela, mas apesar de concordarem que algo estranho se escondia naquela mulher, eles desistem dessa ideia porque eles temiam que ela se vingasse se eles fizessem isso. Fuchi passa o resto do dia apenas assistindo às gravações por estar sendo evitada por eles que já haviam decidido que ela não faria parte do filme. Ela os confronta perguntando quando seria a vez dela porque eles já tinham gravado bastante com a outra garota. O amigo de Iwasaki mente dizendo que após o intervalo eles a gravariam, mas quando o intervalo chega, eles discutem que o melhor mesmo é ir embora dali o quanto antes. A história chega em seu ápice quando, no meio da discussão, um dos amigos aparece até eles desesperado e completamente sem fôlego. Quando ele se acalma o suficiente, ele conta algo terrível. Fuchi havia matado Tamae e devorado seu corpo. Aquela notícia sombria causa dúvidas por ser chocante demais, mas quando ele os leva até o local onde Tamae foi morta, eles encontram Fuchi cheia de sangue, mostrando suas presas e com uma aparência ainda mais horrível. Ela ri e diz: "A protagonista sou eu." Vendo aquele monstro, eles correm para fugir, interpretando quase que ironicamente o filme de terror que eles brincaram na van dizendo que gravariam. Fuchi consegue matar um deles mordendo a sua garganta, enquanto Iwasaki cai e é abandonado pelos outros. Quando estão sozinhos, ela diz animada que finalmente está a sós com ele. O conto termina sem um desfecho. Não sabemos se Iwasaki e seus amigos conseguiram sobreviver de alguma forma, mas tudo indica que não. Acredito até que o fato de o Junji Ito ter colocado a personagem afirmando que ela era a protagonista foi justamente para deixar claro que aquela não era uma história de um grupo de jovens que encontra um monstro, mas de um monstro que encontra um grupo de jovens. Esse não é o melhor entre todos os contos que Junji Ito já fez, mas sem dúvidas é um dos mais aterrorizantes. Fuchi é extremamente assustadora e o que contribui para isso é não sabermos muito sobre ela. Outro conto bem curto chamado Modelo Fotográfica Enquadramento Amaldiçoado também nos mostra a personagem dentro desse mesmo núcleo da beleza e do mundo das modelos. Nessa história, uma jovem chamada Amy aceita a oportunidade de trabalhar numa agência com a estranha condição de que ela só faria fotos de corpo inteiro porque desde criança, por algum motivo, ela sentia medo quando via fotos suas que faltavam partes de seu corpo. O seu agente a apresenta para uma mulher que era sua veterana e modelo exclusiva na agência. Essa mulher era Fuchi. Amy a cumprimenta e a expressão vaga de Fuchi muda abruptamente quando ela abre a boca e mostra seus dentes pontiagudos. Amy se assusta com aquilo e Fuchi sai sendo seguida por seus cabelos esvoaçantes que dão ainda mais vida para um simples pensamento na cabeça de Amy que não é dito, mas é perceptível em seu olhar de medo. O que é essa coisa? Um mês e meio depois, Amy surta ao ver que o combinado não tinha sido cumprido, e suas fotos na revista estavam com muito close, o que fazia seu corpo não ser mostrado por completo. Ela ligou para o agente para reclamar, mas depois de uma breve explicação, ela entendeu que ele estava certo porque uma modelo iniciante como ela não poderia se dar ao luxo de recusar pousar com outros enquadramentos. Amy passa o resto da noite tentando superar seu trauma e é nessa oportunidade desconfortável que ela reflete: por que eu tenho tanto medo de tirar fotos com partes do meu corpo faltando? Nada fazia sentido e essa sensação parecia até uma espécie de alerta. Ela folheia algumas páginas de uma revista e vê novamente a Fuchi posando no meio de duas modelos, enquanto sorri com uma expressão monstruosa. Amy não entende como ela consegue ser modelo com aquele rosto e com aquela aparência que não era humana. E de repente, atrás dela surge uma voz questionando seus pontos de vista. Quando Amy olha assustada, ela vê Fuchi com uma aparência ainda mais macabra. A visão de Fuchi em seu quarto, encostada na parede e quase atingindo a altura do forro, é realmente de gelar a espinha, mas o que vem em seguida é ainda mais perturbador. Amy é encontrada morta, com seus braços e a parte inferior da cintura decepada. O detalhe mais obscuro é que ela estava meticulosamente centralizada numa área demarcada com fitas, como se ela realmente estivesse no enquadramento. Apesar de ser um conto bem curto, ele consegue preencher algumas lacunas da história anterior, ou pelo menos podemos ligar alguns pontos com deduções. O medo que Amy sentia e não sabia explicar o motivo era basicamente um presságio do que aconteceria com ela no futuro. Assim como aconteceu com Iwasaki, que sentiu uma sensação estranha que acabou culminando na Fuchi também entrando em seu caminho.
Em ambas as histórias, os personagens não fizeram nada que trouxesse essas consequências. É quase como se esse fim sempre estivesse predestinado e Fute fosse algo inevitável. Afinal, essas são histórias onde o monstro é o protagonista. As últimas aparições de Fute são nos contos onde o protagonista é Souichi, um outro personagem de Ito que tem bastante destaque e que vive pregando peças e assustando as pessoas com seu humor e personalidade mórbida. Esse crossover acontece quando Souichi vê a foto de Fute numa revista e, ao contrário de Amy e Yubasaki, ele a acha verdadeiramente bonita mesmo com sua aparência real. Ele coloca a página da revista no quadro de sua sala de aula e isso causa um espanto imediato nos seus colegas que ficam com medo de sua aparência. Uma das alunas a reconhece como sendo uma modelo e ela diz que tinha ouvido falar que Fute está indo até determinado pântano para tomar banho a fim de ficar bonita. Mas tudo isso era um rumor espalhado por Souichi porque ele queria se vingar de uma de suas colegas que o dedurou fazendo ela acreditar nesses rumores, porque ele sabia que ela ia tentar ir até o pântano porque ela ia querer ficar bonita para um garoto que ela gostava. Outros rumores começam a acontecer e um deles diz que uma mulher muito alta apareceu numa viela impedindo o caminho de alguns estudantes. Ela permaneceu o tempo inteiro parada, escondida nas sombras, até que ela os perseguiu dizendo que queria comê-los. Os garotos conseguiram fugir entrando num beco estreito por onde ela não conseguiu passar. Um tempo depois, quando a garota que Souichi queria se vingar vai até o pântano, ele aparece com uma câmera fotográfica dizendo aos berros que ela tinha sido enganada por ele. Mas o tiro sai pela culatra e, inesperadamente, os pássaros saem em bando das árvores fugindo para longe e da água surge o rosto de Fute e, em seguida, o resto de seu corpo. Fute está ainda maior e ela caminha na direção de Souichi dizendo aborrecida que ele não tinha permissão para tirar fotos dela. A garota sai correndo e deixa Souichi sozinho com Fute, que sorri de forma macabra e fala que vai comê-lo. Apesar de o conto terminar dizendo que não se sabe o que aconteceu com Souichi, num conto chamado O Segredo da Mansão Assombrada, anos se passaram e Fute teve um filho com Souichi. Ele raptou o bebê e fugiu dela para longe, montando uma casa assombrada em cada vilarejo em que ele passava. Souichi garantia para cada pessoa que dentro de sua casa assombrada existiam coisas que estavam além da compreensão humana. Dois garotos que estavam curiosos e desconfiados de que tudo fosse uma armação entraram escondidos na casa assombrada e descobriram a partir do irmão de Souichi que toda a família de Souichi estava sendo forçada a trabalhar para ele porque de alguma forma ele tinha conseguido ter poderes para controlá-los. O irmão de Souichi então fala para os garotos irem embora porque o filho de Souichi, chamado Binzo, estava acorrentado em algum lugar por ali. Ele conta que Binzo nasceu da união de Souichi com uma mulher que conseguiu ser muito pior do que eles poderiam imaginar. Uma mulher tão terrível que até mesmo Souichi, que estava acostumado com todo o tipo de bizarrice, não viu outra escolha a não ser viver fugindo dela. Os meninos acabam indo adiante e encontram Binzo comendo a perna de um policial que tinha visitado a casa assombrada naquele mesmo dia. Ao contrário de Fute, que ainda consegue controlar parte de seus instintos canibais, Binzo transparece ainda mais a figura do monstro. Ele está inteiramente sujo de sangue e é tão grotesco quanto sua mãe. Binzo chama sedento os meninos para perto dele, dizendo que ele estava com fome e que queria comê-los ainda vivos. Ele consegue pegar um deles e o devora ali mesmo enquanto o outro menino sai correndo e Souichi vai atrás dele. Até que uma silhueta enorme aparece. Era Fute. Ela tinha o encontrado. Em todos os contos em que apareceu, nenhum deles conseguiu mostrar a personagem tão monstruosa quanto nesse. Fute o ameaça dizendo que o mataria se ele fugisse dela novamente e depois vai embora levando ele com ela. Fute retorna pela última vez na continuação desse conto que se chama Fronte do Souichi. Nele, Souichi conseguiu fugir mais uma vez e voltou a montar sua casa assombrada pelos vilarejos como ele sempre fazia. Mas Fute o encontrou novamente e dessa vez ela estava disposta a cumprir a sua última ameaça. Ela diz com água na boca que já teve o bastante dele e que era hora de ela comê-lo. Binzo também se agarra às costas de Souichi e Fute abre uma boca enorme para engolir sua cabeça. Inesperadamente, para quem lê, Souichi ainda criança acorda, mostrando que tudo aquilo foi só um sonho. O sentimento nesse momento pode ser de pura frustração, porque tudo isso que aconteceu praticamente foi jogado para o ar com seu desfecho. Mas vale lembrar que o sonho de Souichi pode ser uma premonição, porque esse fator parece estar ligado com Fute e com as pessoas que cruzam seu caminho.
Embora não tenha tanto destaque em vários contos mais longos, Fuchi é um dos personagens mais emblemáticos e assustadores de Junji Ito por alguns motivos. O primeiro deles é que imaginar um monstro canibal se fingindo de uma pessoa dentro da sociedade é o combustível certo para o medo. Qualquer um pode ser esse monstro e não existe um padrão claro para alguém se tornar sua vítima. O segundo motivo é que, assim como diversos outros personagens do Junji Ito, não temos muitas informações sobre a Fuchi. A falta de respostas alimenta a construção da personagem porque nos apegamos com pouco que nos é apresentado, e assim voltamos para o primeiro ponto, que é o mistério. O que podemos deduzir de Fuchi é que ela usa de algum poder sobrenatural para mascarar a sua real identidade, porque são somente suas futuras vítimas que realmente conseguem vê-la como ela é. Mesmo que essa primeira impressão não seja a de que ela é um monstro, ela é vista mais como uma coisa e não como um alguém. As pessoas em volta, quando não estão em sua mira, apenas a olham como uma modelo experiente. Nenhuma observação bizarra é feita, e isso inclusive traz incredulidade para os personagens que não entendem como é possível que alguém veja naturalidade em tudo aquilo. Quando está trabalhando, Fuchi até mesmo age de maneira polida, sutil, indiferente e bastante profissional. O que gera um estranhamento muito grande porque a sua aparência não mescla com seu comportamento, que mais parece uma tentativa de mimetizar a natureza humana. Ela quer se encaixar, seja para realmente assumir um papel como uma pessoa ou para montar a sua teia para pegar suas vítimas. Mas seja lá qual for o motivo, tudo isso salta aos olhos de quem a vê como ela é. Porque, de novo, aquilo que parece humano, mas não é assustador. Junji Ito já contou que a inspiração para criar Fuchi veio quando ele folheava revistas de moda para usar como referência em seus mangás, e numa dessas revistas, assim como seu personagem Iwasaki, ele viu a foto de uma modelo que lhe causou uma sensação estranha, como se ela exalasse uma aura vinda de outro mundo. Mesmo sendo apenas um ponto de vista incomum, foi por conta dessa sensação aleatória que ele conseguiu criar uma de suas personagens mais assustadoras. E isso não foi só por sua aparência medonha ou por ela ser um monstro canibal que se disfarça de humano, mas por ela ter dado todo esse conjunto e conseguir transitar no mundo real com sua verdadeira natureza, onde as pessoas são suas presas quando o momento certo chega, sem avisos e sem qualquer chance de escapatória. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.